Então, agora vamos ouvir o nosso grande mestre, Dr. Rochester Marreiros, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, grande amigo, e também conterrâneo da terrinha, o Rua Nova Iguaçu. É um prazer estar ao seu lado aqui. Então, te concedo aqui a palavra com o nosso tempo e vai ser excelente a sua exposição. Obrigado. Obrigado, doutora Juliana. Cumprimentando a doutora Juliana, cumprimento os colegas da mesa. Mais uma vez, queria agradecer ao Cleiton, ao Giovanni, pela oportunidade de participar de mais essa série, essa organização de artigos, em que expõem nossas ideias a respeito do que vemos no dia a dia, não só a parte prática, mas como também parte jurídica. E, às vezes, esse conflito, esse confronto, nascem ideias e nascem também nasce a necessidade de diálogo com os outros órgãos, né? Como bem disse aqui na mesa, foi dito, não é possível você fazer um trabalho desse isolado, né? Da mesma maneira que a polícia ela tem uma equipe de profissionais que, em conjunto, promove um resultado almejado da investigação criminal, é necessário realmente um diálogo entre os outros órgãos, o Ministério Público, a magistratura, de maneira que haja, sim, uma forma uniforme de poder agir. Às vezes, você tem uma ideia de uma determinada interpretação do que você vai fazer e, muitas das vezes, isso não vai ter ressonância na instrução criminal, porque você pode, muitas das vezes, sem saber exatamente como aquilo será produzido no processo, muitas das vezes você pode macular toda uma investigação criminal e tornar irresponsável uma pessoa que deveria ser responsabilizada criminalmente, né? Da mesma maneira, também temos que ter cuidado para não abusarmos da função e colocar na cadeia quem efetivamente não deveria, e com isso você acaba tornando impune aquele que efetivamente deveria estar sendo responsabilizado. Então, não é um trabalho de uma pessoa só. Necessariamente, você precisa compartilhar não só a prática, mas também a teoria. E, para a gente poder conversar sobre o assunto, a pedofilia, é evidente que é um assunto em que o Brasil combate a pedofilia, inclui efetivamente a repressão, inclusive ao tráfico de pessoas, né? Que isso acontece, é uma realidade, e me parece que não se dá devida atenção a esse tipo de problemática no Brasil, tá? Nós percebemos uma série de legislações meio que esquizofrênicas que não dão o efetivo instrumento à atividade da investigação criminal, não querendo já de antemão defender aqui um Estado policial. Eu estou muito ciente disso, de que, evidentemente, é necessário que a polícia, como poder do Estado, haja com o devido controle e o devido respeito às garantias de direitos fundamentais. Isso não há que se questionar. O grande dificultador é o equilíbrio da necessidade de uma resposta célere, e, ao mesmo tempo, essa ação do Estado sem violações de garantias fundamentais, porque, se isso acontecer, lá na frente, essa investigação pode ser questionada e, efetivamente, voltarmos a estaca zero com a impunidade, não é? Com a anulação de uma prova. Então, é necessário um estudo científico sobre a cadeia de custódia de prova, quando se trata de crimes envolvendo a pedofilia, né? A gente usa o termo pedofilia mais por um jargão, porque, efetivamente, a pedofilia, na doutrina médico-legal, alguém me corrija se por acaso me equivocar aqui, que eu não sou especialista nessa área, mas a gente precisa conhecer, obviamente, e se eu incorrer em algum erro técnico aqui, por favor, me perdoem de antemão, mas a pedofilia é uma anomalia de ordem sexual, né, em que um ser humano, uma pessoa, geralmente do sexo masculino, ela tem uma certa uma compulsividade ou uma obsessão por se sentir estimulado com crianças.
mas a criminalidade, os tipos penais que estão previstos no ECA, estão previstos no Código Penal, obviamente, não são voltados só para essas pessoas, né? Outras pessoas que não possuem esse tipo de anomalia, de doença, elas também podem vir a praticar crimes da mesma natureza, que, como o termo pedofilia é muito usado na mídia, às vezes a gente acaba passando a falsa ideia para a população de que todo mundo que pratica o crime é pedófilo, né? E não necessariamente ele possui esse tipo de, digamos assim, distúrbio, né, de personalidade. Bom, só para a gente falar aqui que a gente tem ciência do que ela mexeu no celular e eu já, opa, será que já passou? Então, é só para a gente deixar claro, né, como isso aqui é uma exposição pública, de que nós temos ciência também, de que a pedofilia é um termo, digamos, amplo, né, para fazer referência aos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, né? Enfim, quando se trata de uma ação do Estado em que você precisa equilibrar uma resposta rápida e célere com direitos e garantias fundamentais, uma coisa que nós vemos muita dificuldade são as legislações que fazem confusão entre o que é reserva de jurisdição e o que não faz parte da reserva de jurisdição. Isso tem um efeito prático absurdo. Por exemplo, se eu quiser acesso a um tipo de dado, que são só os dados qualificadores de uma pessoa, que tenha feito contato por telefone com uma criança, por exemplo. Hoje em dia, as crianças elas possuem acesso à tecnologia, à internet, a telefones, e, não muito raro, aparecem mensagens que ou são spams ou são pessoas na rede da internet buscando os seus alvos, que são as crianças e adolescentes. Eu, por exemplo, tenho uma filha em que ela tem um telefone celular e esse telefone é controlado, né, por mim, né, pelo pai, pela mãe, mas com uma certa frequência aparecem mensagens de spam e você não sabe se aquilo ali efetivamente é alguém mal intencionado ou se é simplesmente um tipo de mensagem maliciosa, né, para você poder, por exemplo, invadir o equipamento. Então, é necessário ter muita atenção que essa tecnologia facilita muito o acesso dessas pessoas à prática desses crimes. E a resposta do Estado, obviamente, ela precisa ter a mesma velocidade. Tá? Então, por exemplo, eu encontro uma grande dificuldade nas investigações criminais quando há necessidade de se identificar pelo menos quem é que está no outro lado da tecnologia. Porque, vou dar o exemplo do Marco Civil na internet, que foi um grande salto evolutivo no âmbito do acesso à internet, como uma garantia fundamental, mas eu acredito, escrevi sobre isso, eu acredito que o legislador tenha se equivocado, ele tenha criado uma forma de dificultar a proteção à criança ou adolescente na investigação desse tipo de criminalidade que usa a internet como forma de prática desses ilícitos. O que acontece é que, para que eu possa ter acesso a dados, como, por exemplo, os IPs, logs de acesso, através das empresas de conexão ou de aplicativos, não é? Como, por exemplo, as empresas de conexão, podemos falar aí a NET, né? A Oi, ou as empresas que gerenciam os aplicativos, né? Como os softwares de conexão de internet, né? Os navegadores, para que eu possa ter acesso à identificação do operador daquele equipamento, salvo o melhor juízo, não me parece que a Constituição teria criado, constitucionalmente, obviamente, uma garantia de reserva absoluta da jurisdição nesse aspecto. E, se a gente for seguir a linha, né, da teoria discursiva, do Alexis, ou até mesmo o positivismo garantista do Ferraioli, nós encontramos, sim, fundamento e legitimação para dizer que acessos a dados não estão sob a reserva absoluta da jurisdição, não é?
mas outros sim, outras medidas estão sob a reserva absoluta da jurisdição. Porque o Canutilho, quem traz esse assunto muito bem no livro dele, ele faz uma diferença entre reserva absoluta e relativa. Ele fala que a reserva da jurisdição significa em que o judiciário sempre terá a última palavra da jurisdição, dos atos do poder público, mas a reserva relativa significa que o judiciário, apesar de ter a última palavra, ele nem sempre terá a primeira palavra. E, na absoluta, a magistratura possuiria a primeira reserva absoluta, da primeira e da última palavra. Ou seja, se eu quisesse interceptar um telefone, eu teria que primeiro representar o judiciário, porque a Constituição deixou muito clara essa ponderação de valores entre a privacidade e a busca do acesso à justiça, que é a resposta a que todos nós temos direito de promoção da segurança pública. Né? Então, o Constituinte já teria ponderado isso e colocou, para interceptar telefones, tem que representar ao Poder Judiciário. Então, isso é reserva absoluta. A magistratura vai falar na primeira oportunidade e na última, caso alguém queira interpor, impugnar aquela medida. Agora, acesso a dados cadastrais, acesso à identificação das pessoas, a própria Constituição também prevê a vedação ao anonimato. Então, ninguém pode se comunicar com as pessoas sem que ela não possa ser identificada. E isso não está sob a reserva absoluta da jurisdição. A polícia, sim, poderia requisitar esses dados. As empresas teriam o dever, sim, de colaborar, até porque elas possuem ali uma concessão de serviço público, elas estão ali para prestar um serviço à sociedade e não simplesmente para marcar e fincar sua bandeira do poder econômico, que é ganancioso, e, no fundo, as empresas elas não desenvolvem uma área, um setor no seu estabelecimento, para poder absorver a demanda de requisições de dados cadastrais que existe hoje no país. Pra você ter uma ideia, o Facebook ele fez uma reunião com o delegado da DRCI, eu já trabalhei na DRCI, para perguntar o que é isso que eles recebem. Eles recebem mais de 1.000 demandas de requisições por mês, e isso não acontece em nenhum outro país do mundo. Então, eles começaram a achar que nós aqui abusávamos da violação à privacidade das pessoas. E, na verdade, não é isso. O índice de criminalidade no Brasil realmente é elevado. Não é? E nós não temos, como acontece em muitos países, o acesso direto a essas informações, o que nos obriga a sempre representar o judiciário e, obviamente, não desmerecendo, obviamente, a necessidade do controle, mas não há uma violação à privacidade quando eu quero saber quem é que está falando comigo no outro ponto da cadeia de comunicação, compreende? Então, para encerrar aqui a minha fala, eu deixaria aqui a reflexão de que é necessário, sim, que haja uma construção jurídica, até porque nós vivemos num Estado de Direito e não é possível fazer nada de forma assodada ou nada de forma mano-militar. É necessário que haja uma construção de um ideal democrático. Esse ideal democrático ele permeia não só o poder público, mas também o poder privado, que é o poder econômico. Eles precisam saber o limite deles também, em que o poder econômico não domina tudo. Então, a pretexto de que eu garanti ao meu cliente direito à privacidade, não posso me negar a fornecer um dado cadastral à polícia, que é órgão do Estado, ao argumento de que ali estou violando o meu direito à privacidade, que eu garanti ao meu cliente, e ele está pagando um serviço porque eu garanti isso. Então, o poder econômico está se colocando acima do interesse público, ou melhor, acima do que a própria Constituição define, de que, naquele caso, não há reserva absoluta da jurisdição, há reserva relativa, requisita os dados serão inseridos aos autos, isso fará parte de um controle do Ministério Público e da magistratura, mas num segundo momento, numa segunda etapa. Da mesma forma que acontece com a prisão em flagrante, em que a polícia lavra o auto de prisão em flagrante, determina o encarceramento através da nota de culpa, e esse controle é feito posteriormente pelo judiciário. Não será feito nada sem controle, até porque hoje, com a cadeia de custódia de prova, você pode, sim, criar um protocolo de segurança, um protocolo de acesso às informações, em que esse protocolo pode ser compartilhado paralelamente
ao Ministério Público e ao Judiciário. Eu posso requisitar dados e comunicar ao Ministério Público e ao Judiciário que esses dados estão sendo requisitados, por exemplo. Isso dá muito mais agilidade e eu não estaria violando o direito de garantia fundamental, estaria colocando os pingos nos is e daria mais efetividade à investigação. Porque, se não for dessa maneira, vai acontecer o que acontece no dia a dia. A gente não consegue despachar pessoalmente com juízes, nem sempre. A demanda é muito grande, então você faz isso através de um procedimento formal, e isso demora 6 meses, 9 meses para se voltar uma ordem judicial para que esses provedores eles possam fornecer esses dados. Então, desculpa, acho que eu consegui, no meu tempo certinho, 5 pim, e muito obrigado pela oportunidade. Maravilhosas palavras, parabéns pela exposição, doutor Chester. E aqui, só para fazer o índice da fala do nosso amigo, delegados e agentes como garantidores de direitos humanos, tráfico de pessoas, crimes cibernéticos, acesso de dados com a reserva de jurisdição absoluta, palavras do Canotilho, que são sempre muito importantes, vindo a brilhantar aqui o nosso evento.